Bom, nós chegamos hoje aqui a última aula de organização de computadores, onde nós vamos atingir um objetivo final, que é mostrar para vocês como que funciona um computador, mais precisamente como que funciona um processador. Bom, e nós vamos partir da calculadora. Está aqui a nossa calculadora, tá bom? Que vocês já fizeram alguns exercícios com ela aí essa semana. O que tem essa calculadora? Ela tem um barramento, uma memória, um acumulador, uma unidade lógico-aritmética, um registrador aqui para resultados de comparações, bom, entrada e saída. E um monte de botões de controle, controla a entrada, faz com que esse registrador copie a sua entrada, toma posse do barramento, aqui também para controle do barramento, clock dos diversos registradores, clear de alguns deles, ou seja, leitura e escrita na memória. A gente tem uma série de pulsos, tá certo? A gente tem uma série de rotas de dados, tá, e que com isso a gente consegue fazer a conta que a gente desejar. O controle está sendo feito por quem? Por nós mesmos. Tá certo? O usuário, Log5, que fica lá clicando, ligando e desligando os pulsos de controle. Tá bom? E ele faz duas coisas. Certo? Ele passa de 1 para 0, de 0 para 1, aqueles sinais de controle, ou ele entra com alguns valores literais, como 7, se você quer mexer com o endereço 7, ou 12, se você quiser multiplicar por 12. São alguns valores literais que fazem parte das intervenções do programador. Tá bom? E isso tem que ser feito, gente, numa ordem meticulosa. Você tem que cuidar daquilo ali, ou seja, não é uma ordem precisa, você não é à toa, você vai sorteando o impulso que você vai fazer, não. Vocês fizeram alguns exercícios de como conseguir fazer um cálculo, tá bom? Então você tem que ligar e desligar os seus sinais numa ordem pré-determinada, certo? Para que você consiga o seu objetivo. Às vezes você tem mais de um caminho, certo? Para você chegar no mesmo cálculo, mas na verdade você tem que ser extremamente atencioso ao ligar e desligar isso daí. Ou seja, você tem uma sequência que ela sim leva ao efeito de transformação de informação, ao cálculo que você deseja fazer, só daquele jeito. Bom, você não pode sortear coisas que você vai fazer na hora que não dá em nada. Então, a gente quer exatamente automatizar essa operação. Então, nós vamos identificar quais são as intervenções do operador nas computações da calculadora e vamos encontrar mecanismos para eliminar a necessidade dessas intervenções. Com isso, a gente consegue automatizar a execução de um cálculo, de uma computação. Vamos ver aqui, então, um exemplo parecido com esse que vocês fizeram aí, como exercícios aí. Então, vamos somar o conteúdo das posições 1 e 2 da memória e colocar o resultado na posição 3. Vou fazer isso aqui por etapas. Nós vamos, primeiro, carregar no acumulador o conteúdo da posição 1, somar ao acumulador o conteúdo da posição 2, pegar o resultado que está no acumulador e carregar, gravar na posição 3 da RAM. Ou seja, com isso, com essas 3 etapas aqui, a gente consegue esse efeito aqui que a gente deseja. E cada uma dessas etapas aqui a gente tem que detalhar. Vou mostrar aqui para vocês um programa nesse sentido. Um programa que são instruções inambíguas para que uma pessoa utilize a calculadora para obter o efeito desejado. Então, está aqui, a anotação, tá bom? Isso aqui. Colocar 1 no sinal ACC clear, certo? Colocar 0 no sinal ACC clear. Isso aqui é uma entrada de literal. Um literal é uma informação, um dado, um número, uma coisa assim, tá certo? Que a gente já conhece no momento que você está escrevendo o programa. No caso aqui, vocês reparem a diferença entre o endereço 1, o endereço 2, o endereço 3, são coisas que eu já sei a priori, e o conteúdo da posição 1 e o conteúdo da posição 2, que são coisas que eu só vou saber no momento da execução. Então, o literal é uma coisa que você sabe antes. Muito bem. Aqui está a segunda etapa, aqui a terceira etapa, são parecidas. Bom, vocês já, é bastante detalhado isso daqui, mas vocês já se exercitaram e viram como que a gente vai manipulando, né? Como se você estivesse com uma marionete, você vai liga aqui, desliga aqui, e você vai conduzindo os dados que ficam estacionados nas diversas memórias, né? Inclusive a memória RAM e os diversos registradores, você vai fazendo eles passear por lá, e alguns desses registradores estão ligados à unidade lógica aritmética, ou às entradas ou às saídas, e com isso você faz os cálculos que você deseja fazer.